Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre um assunto muito delicado, mas importante: heresias. São aqueles ensinos que, acabam se desviando da verdade do Evangelho. Muitas vezes por se apoiarem em ideias humanas, misticismos ou até em interesses particulares, né? Deixando de lado a palavra de Deus. É verdade. É uma realidade preocupante e a própria Escritura nos alerta sobre isso, viu? Lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo nos avisa que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé, iriam seguir espíritos enganadores e, doutrinas de demônios. O alerta é bem claro sobre a necessidade de vigilância. E uma dessas ideias que a gente ouve muito, às vezes até com boa intenção, é aquela: todos os caminhos levam a Deus. Soa tolerante, né? Mas como a fé cristã responde a isso? Olha, a resposta de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ela é definitiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não se apresenta como um caminho entre outros, percebe? Mas o único caminho para Deus. Isso confronta diretamente essa noção de múltiplos acessos à salvação. Falando em Jesus, outra distorção séria atinge a própria identidade dele. Tem gente que ensina que Jesus foi apenas um grande mestre ou profeta. Isso diminui demais quem ele é, certo? Exatamente. Reduzir Jesus a um mero homem, mesmo que um grande homem, é tipo assim, esvaziar o Evangelho. O Evangelho de João, logo no capítulo 1, verso 1, diz que o Verbo era Deus. E a carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, confirma que nele habita toda a plenitude da divindade. Afirmar a divindade dele é central. Negar isso é perder a essência da nossa fé. Essa clareza sobre Cristo é vital, nossa. E sobre a salvação, as confusões também são muitas. A gente ouve que você precisa fazer boas obras para ser salvo. Ou pior, né? Que contribuir financeiramente faz parte da salvação. E ainda aquele medo paralisante. Você pode perder a salvação toda vez que peca. Isso angustia tanta gente. Pois é. Mas a carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, ilumina essa questão. Diz lá: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é presente, é favor que a gente não merece, recebido pela fé. As obras vêm depois, como fruto, gratidão, nunca como pré-requisito, entende? E quanto à segurança, Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, traz um conforto imenso. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. A salvação em Cristo é segura. Ufa, que alívio ouvir isso. Mas essas distorções sobre a salvação são perigosas mesmo. E infelizmente não param por aí. Circulam outras ideias que trazem angústia ou uma falsa segurança, como aquela: se você tem fé suficiente, nunca ficará doente ou passará necessidade. Ah, sim. A tal teologia da prosperidade. Isso. Ou, no outro extremo, a negação do juízo. O inferno não existe ou é apenas simbólico. E também a ideia de que, depois da morte, ainda há chance de salvação. Sim. Essa teologia da prosperidade ignora o testemunho bíblico de que a fé nos fortalece no meio das tribulações, não que ela nos isenta delas, né? Quanto ao juízo e à eternidade, Jesus falou claramente sobre a realidade do inferno. E a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem segunda chance após a morte, é direto. E vemos deturpações até sobre a nossa natureza humana e a natureza divina. Por exemplo, tem quem diga: nós nascemos sem pecado, ou uma bem ousada: somos todos pequenos deuses. O Salmo 51, verso 5, nos lembra que fomos concebidos em pecado. É a nossa realidade. E Isaías, capítulo 43, verso 10, é taxativo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. A diferença é total. Outros erros comuns incluem dizer que Maria é corredentora ou mediadora junto com Cristo. Mas a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, afirma um só mediador, Jesus Cristo homem. Só um. Isso. Ou que o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa.
o que contraria João, capítulo 14, verso 26, que o descreve claramente como consolador, como uma pessoa divina que nos ensina e conforta. E chegam a distorcer a própria obra de Cristo, dizendo coisas como Jesus morreu, mas no céu não entrou. Absurdo. Ou que Jesus sentiu medo de não ressuscitar. E até aquela ideia de que devemos adorar qualquer divindade. Olha, Hebreus capítulo 9, verso 24, mostra Cristo entrando no próprio céu por nós. João capítulo 10, verso 17 e 18, revela o poder soberano dele sobre sua própria morte e ressurreição. Ele deu a vida e a retomou. E o primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, proíbe categoricamente adorar outros deuses. São negações diretas de verdades fundamentais da nossa fé. O ataque mais direto talvez seja contra a própria palavra de Deus, né? Com afirmações chocantes como a Bíblia é farelo, ou que lê a Bíblia um espírito contrário a Deus. Terrível isso. Ou usando fora de contexto aquela frase, a letra mata, para desestimular o estudo sério das Escrituras. Exato. Isso configura um claro desprezo pela Bíblia Sagrada. Mas a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para tudo. E a frase "a letra mata", lá de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, fala da lei aplicada sem o Espírito que dá vida. Não tem nada a ver com desencorajar a leitura bíblica em si. É uma distorção grave. Infelizmente, é como se observa. Alguns usam a Bíblia só para persuadir o povo, mas no íntimo do coração eles queriam exterminar ela. Tentam mexer, adicionar, remover, podem querer manipular, mudar citações, fazer correr mentiras, mas a Bíblia é a palavra de Deus, doa a quem doer. Isso são características clássicas. Acréscimos ao Evangelho e a rejeição da verdade clara do Evangelho. Nossa, é um campo minado de enganos mesmo. Como a gente pode resumir a diferença crucial entre a heresia e o evangelho verdadeiro? É simples e profundo ao mesmo tempo. A heresia escraviza, mas o Evangelho liberta. Liberta. A heresia manipula, mas Cristo conduz à liberdade. E, finalmente, a heresia mente, mas Jesus é a verdade. Faz todo sentido. E fica a reflexão para todos nós. Será que estamos firmes na palavra, examinando tudo? Ou corremos o risco de sermos levados por qualquer vento de doutrina? Por isso, devemos anunciar a verdade do Evangelho todos os dias, porque todos os dias milhares de heresias estão sendo propagadas. É uma guerra e não podemos ficar neutros. O engano é real e tem iludido a muitos. Precisamos estar alertas. Exatamente. E, assim, conversamos sobre heresias, um assunto bem sensível, mas muito necessário. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, vigilantes, anunciando a verdade, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.